Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor, feliz estar com a igreja aqui nessa quarta-feira. O Senhor é bom, né? Você que pode abrir a sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 11. A gente está no culto de quarta-feira, a gente sabe que é o culto do propósito com Deus, e a gente está sobre um tema, batalha espiritual. Quero me servir desse texto aqui para a gente falar sobre esse assunto, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 13, a partir do versículo de número 11. Amém, meus irmãos? Amém. Diz o texto assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente sabe que Paulo foi um grande homem de Deus, usado pelo Senhor para doutrinar a igreja de Cristo. A gente sabe que diversas cartas de Paulo são base para a nossa fé. Diversas coisas que Paulo escreveu, a gente coloca em prática nos dias de hoje. E precisamos continuar colocando em prática. E o livro de Romanos não é diferente. Paulo, mais uma vez, está doutrinando a igreja de Cristo. Está doutrinando os irmãos de Roma. E a gente sabe que a batalha espiritual é constante na nossa vida. E com a igreja de Roma também era da mesma forma. E Paulo, meus irmãos, desde o capítulo de número 12 em diante, que é mais ou menos o contexto aqui desse capítulo que a gente leu, ele começa a falar de um assunto específico. Ele começa a falar de um assunto necessário, tanto para o tempo onde essa palavra foi escrita, quanto para os nossos dias. Paulo começa a falar de um tema chamado conduta cristã. Tema fundamental para aqueles dias e para os nossos dias também. Você crê nisso? Você acredita que a conduta cristã ainda é essencial para os nossos dias? E tanto é que Paulo quer evidenciar isso nesse contexto, que começa desde o capítulo 12 em diante, que logo nos 2 primeiros versículos do capítulo número 12, ele fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui está uma batalha espiritual imensa para que a gente coloque esses 2 versículos em prática. E Paulo sabia disso. Então Paulo, desde o capítulo 12 até o capítulo que a gente leu, ele continua doutrinando a igreja, ensinando, dando ânimo, dando condições, dando os ensinamentos que essa igreja precisava ouvir para compreender que eles precisavam continuar batalhando. Se a gente for parar para analisar esses 2 versículos do capítulo 12, antes da gente ir lá para o capítulo 13, onde a gente leu, a gente vai ver que Paulo queria que aquela igreja soubesse que existia um motivo que eles tinham que cumprir as orientações de Paulo, que eles precisavam. E não é porque Paulo achava bonitinho aquilo que ele estava falando somente, não é porque Paulo falava aquilo e cumpria aquilo, não é somente porque outras pessoas também tinham que fazer aquilo e faziam, mas é porque a igreja, os irmãos, foram alvos da compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Então Paulo está falando, já que vocês foram alvos da compaixão de Deus, agora vocês têm que mudar a sua forma de viver. Agora vocês têm que evidenciar com a sua conduta aquilo que você recebeu do seu Senhor. As compaixões e as misericórdias dele. E Paulo continua falando, insistindo nesse assunto. E se a gente for parar para analisar, é uma batalha travada a todo instante para que a gente coloque isso em prática. Olha só, a gente precisa ser um sacrifício vivo. Enquanto eu estiver vivo fisicamente, o meu corpo, o meu eu,
todo o meu ser precisa estar no altar de Deus. Só que, estando vivo, também ser um sacrifício santo, em santidade. E agradável, não aos homens, mas agradável a Deus. Porque esse é o nosso culto racional. Culto com o entendimento. Compreendendo que já que eu sou alvo da compaixão de Deus, a partir de agora eu vivo como alguém que foi alvo da compaixão de Deus. Como alguém que evidencia nas minhas atitudes aquilo que eu recebi do meu Senhor. Mas não termina aqui. Além disso, Paulo estava falando para esses irmãos que eles também não podiam ser conformados com o que o mundo dizia, com a forma de pensar do mundo. Eles não poderiam pegar a forma do mundo, mas ao invés de ser moldados e transformados por aquilo que o mundo está oferecendo e colocando de importante, a gente precisa ser moldado e transformado pelos pensamentos que o Senhor Jesus tem ao nosso respeito e os propósitos que o Senhor Jesus tem ao nosso respeito. E o texto vai continuando, aqui no capítulo 12, ele vai falar que isso precisa ser feito na nossa vida com Deus, mas na nossa vida como igreja. A gente precisa ter uma conduta cristã na igreja, parece redundante, mas nem sempre isso acontece. Paulo vai falar de dons ministeriais, mas também usar esses dons ministeriais com zelo. E existe uma batalha espiritual travada para que a gente não cumpra isso. Não utilizar as ferramentas que o Senhor Deus deu para nós com zelo. E ainda continua. Paulo fala sobre o amor, não para somente com Deus, com a igreja, mas com os próximos, com o nosso próximo, com a sociedade que nos cerca. Também fala que a gente tem que ser submisso às autoridades. E quando chega aqui no capítulo número 13, lá nos versículos que a gente leu, do 11 ao 14, também fica evidenciada uma batalha espiritual. Com as coisas que Paulo falou nesse texto, a gente consegue ver isso de forma nítida. Olha só, no versículo de número 11 do capítulo 13, Paulo faz um contraste entre sono e salvação. No versículo 12, Paulo faz um contraste entre noite e dia. Ainda no versículo 12, Paulo faz um contraste entre obras das trevas versus armas da luz. No versículo 13 fala andar honestamente, em contraste em andar em pecado. E no versículo 14, Paulo fala em revestir-se de Jesus, num contraste aos cuidados da carne. Batalha espiritual purinha do início ao fim, meus irmãos. Paulo está aqui mais uma vez incentivando a igreja a viver de forma que eles possam evidenciar o caráter de Cristo. Se no capítulo de número 2, no verso 1 e 2, Paulo está falando que eles precisam fazer isso porque eles foram alvos da compaixão de Deus, aqui no capítulo 13, no versículo 11, Paulo fala, olha só, e digo isso conhecendo o tempo. E conhecendo o tempo, é possível compreender que já é hora daquele que está sonolento na fé despertar do sono. Porque a nossa salvação agora, nos dias atuais, está muito mais próxima de quando nós aceitamos a fé em Jesus. E isso é óbvio que é uma realidade. E quando Paulo fala do conhecimento do tempo, ele não está falando que a gente vai afirmar o dia e a hora. Pois o próprio Senhor Jesus disse, quando ele veio em carne, que não tinha como. Somente o Pai sabia disso. Então, Paulo não está falando aqui que eu vou afirmar o dia e a hora. Mas ele está falando aqui que ao olhar ao meu redor, com as circunstâncias que me cercam, com os acontecimentos que me cercam,
que eu posso conhecer o tempo que está nessa hora. O Senhor Jesus disse uma parábola certa vez, lá em Lucas, no versículo de número 21, Jesus começa a falar de diversas situações que iriam preceder a sua vinda. Ele fala de guerra, rumores de guerra, terremotos, fome, sinais no céu e diversas outras situações. E quando chega no versículo 28, olha só o que Jesus disse. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E no versículo 29, o mesmo Jesus disse, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Paulo está falando, lá em Romanos 13, no versículo de número 11, que quando a gente olha ao nosso redor, a gente pode ter a compreensão do que está por vir. O Senhor Jesus, propondo essa parábola, ele fala, se vocês olharem para as árvores, para a figueira, quando começar a brotar, você consegue discernir que está perto de chegar o verão. Da mesma forma, com os acontecimentos que nos cercam, a gente pode discernir e entender que está próxima a vinda do nosso Senhor para arrebatar a igreja dele. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não olha para a figueira? Há quanto tempo nós não olhamos mais para a figueira? Há quanto tempo nós estamos deixando passar despercebido as coisas ao nosso redor? Os acontecimentos que nos cercam. As coisas que estão nítidas debaixo dos nossos narizes, mas que estão sendo passadas despercebidas pelos nossos olhos. Jesus está falando que com os nossos olhos físicos, a gente consegue compreender o tempo que está nos cercando. Mas nós, muitas das vezes, estamos negligenciando aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Há quanto tempo nós não olhamos para a figueira? E eu quero te dizer que existe uma batalha espiritual travada para que você não olhe para a figueira. Para que você não olhe para os acontecimentos que estão sendo apresentados para você a todo instante. E é obviamente que a gente pode levar isso para aquilo que Paulo está falando lá em Romanos 13, 11. Por conta de um sono espiritual. Às vezes a gente está negligenciando e deixando passar despercebido aquilo que está acontecendo ao nosso redor e que já era para a gente estar discernindo. Mas já é hora de acordar do sono. Já é hora de despertar do sono. Porque compreendendo que a minha salvação está próxima, eu não posso negligenciar aquilo que o Senhor Jesus tem me falado, que a sua vinda está próxima. Negligenciar os acontecimentos ao meu redor. Negligenciar aquilo que acontece debaixo do nosso nariz. E às vezes, meus irmãos, nem é por conta do sono propriamente dito, mas é por conta do sono causado não por descansar a vida toda, mas do sono que é causado pela hiperatividade do nosso tempo. Estão acontecendo coisas ao nosso redor e a gente não está tendo tempo para ver, observar e discernir que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é a palavra de Deus se cumprindo. A hiperatividade do nosso tempo quase que não saiu.
está fazendo que a gente fique sonolento na fé, muitas das vezes. Deixando passar despercebido aquilo que verdadeiramente tinha que ser a nossa prioridade. Mas como eu disse, e como Paulo também está dizendo, já é hora de despertar do sono. Já é hora de se atentar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E apesar de termos uma batalha espiritual travada para que isso não aconteça, mais uma vez nessa noite o Senhor Jesus está te dando as armaduras de Deus para que você tome posse delas, vistas e comece a caminhar em direção ao alvo, que é o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, aquele que breve virá para arrebatar a igreja dele. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, porque já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação se aproxima, muito mais agora do que no tempo onde nós aceitamos o Senhor Jesus. E olhando de forma natural, é óbvio que isso iria acontecer. Eu, por exemplo, tenho quase 10 anos de crente. Então, obviamente que eu envelheci 10 anos. E quanto mais eu envelheço, mais perto de morrer eu estou. Essa é a lógica da vida. E quanto mais perto de morrer eu estou, mais próximo do meu Senhor eu estou. Porque eu vou morrer com Cristo, não sei você. E se eu morrer com Cristo, eu estou em Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas existem situações, meus irmãos, que a gente precisa se atentar. Porque a gente está negligenciando essas coisas. Está deixando, muitas das vezes, de estar com Cristo. Para estar na hiperatividade, para estar em outras situações que fazem com que a gente não se atente para aquilo que o Senhor está falando. E o Senhor está falando que a nossa salvação está próxima, não no sentido que eu estou envelhecendo somente. Ele está falando que a nossa salvação está próxima porque os acontecimentos que nos cercam estão mostrando isso. É óbvio que qualquer um de nós aqui pode não acordar amanhã. Mas é óbvio também que o Senhor Jesus pode voltar ainda hoje para arrebatar a sua igreja. Porque os sinais estão aqui para que nós consigamos observar e discernir o tempo que nos cerca. Aleluia! Olha o versículo de número 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O Senhor Jesus está falando que a noite já é avançada, mas o dia já está chegando. O domínio das trevas ainda persiste, mas o domínio da luz para todo sempre está chegando. O mundo jaz no maligno, isso é uma realidade falada pelo próprio Senhor Jesus. Mas a plenitude dos tempos está vindo. E está próximo de raiar esse dia, onde estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! A noite é avançada. As obras dessas trevas que nos cercam também continuam ainda ao nosso redor, e a gente consegue ver isso. Mas em breve essas trevas serão aniquiladas de uma vez por todas. De uma vez por todas. Só que aí também existe um perigo. Quanto mais a gente compreende que Jesus está voltando, que a noite está raiando, menos tempo a gente tem para despertar do sono. Lembra de Eutico? Paulo estava alongando o seu discurso lá em Troade. E esse jovem chamado Eutico estava sentado na janela. E tomado por tanto sono, em determinado momento ele caiu. E ao cair ele foi diagnosticado como morto. Paulo parou o seu discurso, foi lá onde estava o jovem, o abraçou e trouxe um outro diagnóstico. Fiquem tranquilos, a alma dele ainda está nele. Só que se você parar para observar,
por mais que a alma dele estava nele, o texto vai falar que ele não saiu de lá andando normalmente. O texto vai falar que ele precisou sair levado por outras pessoas. Porque a consequência do sono espiritual é uma queda espiritual. E quando acontece a queda, existem consequências da queda. Por mais que o diagnóstico que Paulo deu para ele, e provavelmente Deus usou Paulo para fazer um milagre naquela situação ali, apesar disso ter acontecido, dele ter recuperado a vida, aquele jovem não saiu 100% daquele lugar. Porque a consequência do tombo que ele tomou, provavelmente ele teve várias sequelas, vários hematomas, e por consequência ele não saiu 100% daquele lugar. E se ele não saiu 100%, ele precisou, por mais que ainda estivesse vivo, de um tempo para se recuperar. E eu quero te dizer que ainda hoje existe tempo para você se recuperar e voltar para a caminhada. Mas a noite é avançada. E o dia está próximo. A noite é avançada. O dia está próximo. A decisão tem que ser hoje. A batalha espiritual está travada para que você não se decida hoje, mas o Senhor Jesus está aqui te dando condição para que seja hoje. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ainda está à noite, mas o dia está chegando. E quando o dia chegar, meus irmãos, não vai mais ter tempo para se recuperar da queda causada pelo sono. Não vai ter mais tempo. E tanto aquele que andou até o fim da sua vida nas trevas, tanto aquele que andou até o fim da sua vida na luz, comparecerão perante um justo juiz, onde provará as nossas obras. A noite é avançada e o dia está próximo. E por isso, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É hora de rejeitar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e colocar as armaduras da luz no seu corpo e voltar a caminhar como um bom soldado de Cristo, sabendo que as batalhas espirituais vão acontecer com toda certeza, mas o seu general é Cristo. E seguindo os passos dele, nenhum inimigo te resistirá. Não é assim que diz a canção? Aleluia. Aleluia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia. A gente sabe, meus irmãos, que naquele tempo, principalmente, as coisas piores que poderiam acontecer eram feitas na noite. Hoje também acontece assim, mas hoje está mais descarado, a gente sabe disso. E Paulo está fazendo aqui uma analogia com aquele tempo, onde as pessoas faziam coisas terríveis no oculto. Mas Paulo está falando, você não tem que fazer nada em oculto como essas pessoas fazem. A sua conduta precisa ser como alguém que anda de dia. Como alguém que não tem o que temer o que as pessoas vão ver em você. Você tem que andar como de dia. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Porque essas coisas, Paulo está fazendo a analogia, que eram feitas à noite. E por consequência, a gente sabe que são obra das trevas, obra da carne.
mas nós não militamos segundo a carne. Mas as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós não andamos segundo a carne. Nós podemos andar livremente de dia. Em todo momento da nossa vida, andando como se fosse dia. Porque as pessoas podem olhar para nós, porque nós vamos estar limpos perante a face do nosso Deus. Andando honestamente perante o Senhor como de dia. Meus irmãos, se a gente fosse resumir esses versículos, a gente consegue em 4 palavras. Olha só. Despertarmos, rejeitarmos, vistamo-nos e andemos. Despertar, rejeitar, vestir e andar. Despertar, rejeitar, vestir e andar. Despertar do sono, rejeitar as obras das trevas, nos vestir das armas da luz e andar honestamente como de dia. É o que eu e você precisamos fazer nesse tempo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se existe alguém aqui dormindo, é hora de despertar. E não só despertar, mas a hora também de rejeitar esse pijama espiritual que está na tua vida. O pastor Dinei gostou. Hora de rejeitar esse pijama espiritual que está na tua vida. E tirar esse pijama espiritual e colocar a armadura que vem das armas da luz, que o Senhor Jesus está nos concedendo nessa noite. E começar a andar como bom soldado de Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aí a gente vai lá para o versículo número 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo está mais uma vez exortando e encorajando a igreja a se revestir daquilo que Jesus está oferecendo. Se revestir das armas da luz. Tomar para si aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. E ao invés disso, tem muita gente que está rejeitando essas obras e está tendo cuidado da carne em suas concupiscências. Se a gente for olhar esse mesmo versículo na tradução da NVI, olha só como é que diz. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É mais forte ainda, né, irmãos? Porque o que tem de gente premeditando satisfazer os desejos da carne não está no gibi. E mais uma vez, existe uma batalha espiritual travada para que você continue, se você está fazendo isso, é óbvio, para que você continue premeditando satisfazer os desejos da carne. E exemplos que, na prática, para isso não faltam, meus irmãos. Olha, tem uma moça lá no meu serviço me dando uma condição. Como é que eu vou fazer para sair com ela sem que o meu cônjuge descubra? Como é que eu vou fazer? Se eu fizer de tal forma, acho que vai passar despercebido. Acho que ninguém vai ficar sabendo.
Acho que vai dar bom. Acho que eu vou conseguir satisfazer os meus desejos e ninguém vai ficar sabendo de nada. Premeditando o pecado, irmão. Olha, eu comprei um carro, mas eu não fiz as contas. Não olhei bem o meu orçamento. Na teoria, eu teria que vender o carro para ficar com a conta equilibrada. Mas eu não posso vender o meu carro. O que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão falar? O fulano de tal está quebrado. Então, o que eu posso fazer? Acho que eu posso deixar de pagar fulano de tal. Porque ele não precisa, tem dinheiro. Para manter o meu carro, o meu ego. Isso acontece ou não? E não para por aí, tem muitas outras coisas que a gente poderia ficar falando aqui. Premeditando as vontades da carne. Premeditando como fazer as vontades da carne. Meu Deus do céu. Que se existe alguém aqui nessa condição, que isso cai por terra hoje. Acorde desse sono. Desperta. Em nome de Jesus, rejeita. Se veste das armas da luz. Comece a andar de novo. Aleluia. Mas eu não consigo, é muito difícil. É óbvio que é difícil. Eu não consigo, não tenho condições. Como diria Jesus, falastes bem. Você não tem condição. Mas pela graça de Deus você tem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus está nessa casa, mais uma vez, sendo derramada sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que nós possamos rejeitar tudo aquilo que é contrário às vontades de Deus. E que possamos vestirmos das armas da luz. Aleluia. Pela graça eu consigo. Pela graça eu posso. Paulo falando a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos a rejeitar as impiedades e a concupiscência da carne e viver de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A graça se manifestou trazendo salvação. E trazendo salvação, essa graça também nos ensina a rejeitar a impiedade, rejeitar a concupiscência mundana, a viver no presente século de forma sóbria, não como quem dorme. Sobriedade. A graça nos disponibiliza nessa noite, mais uma vez, vivermos em sobriedade. De maneira sóbria, de maneira justa. Não a justiça dos homens, mas de acordo com a justiça que vem do alto, a justiça do nosso Deus. E de maneira piedosa, fazendo as coisas não porque os outros vão ver, não porque é bom fazer somente, mas porque eu tenho consciência do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E a partir desse momento, eu me entrego totalmente a Ele, sendo piedoso, tendo amor em agradar ao meu Senhor. A graça nos ensina a viver no presente século de forma sóbria, justa e piedosa. Se a graça nos ensina a viver no presente século, isso quer dizer que também tem um outro século. Então, se a gente vive aqui no presente século, da forma que a graça nos dá condição de viver, isso quer dizer que eu vivo nesse mundo,
aguardando o que não é desse mundo. Que eu vivo nesse mundo, mas eu não me corrompo com esse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas o que me aguarda não é desse mundo. A graça me dá a condição de viver aqui, aguardando lá. Sem me corromper aqui, porque o meu alvo é lá. Aleluia. Aguardar a bem-aventurada esperança. O aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja. Paulo disse que nós não precederemos aqueles que dormem. E naquele dia, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Mas nós encontraremos com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Aguardando a bem-aventurada esperança. É hora de despertar do sono e viver essa realidade. Viver aqui de forma a aguardar o que vem de Deus. Viver aqui sem se corromper. Viver aqui com alvo em Cristo. Aleluia. E o texto vai terminar falando que foi o próprio Senhor Jesus que vai voltar para arrebatar a igreja. Foi Ele lá na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, que purificou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E esse Jesus retirou toda a iniquidade para que isso acontecesse. A Bíblia fala que nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E quando Paulo fala, escrevendo a Tito, que o Senhor Jesus retirou toda a iniquidade, Paulo está falando que na cruz do Calvário, com a obra consumada de Cristo, foi retirada de mim e de você toda a separação entre nós e Deus. E nos deu condição de viver aqui pensando de lá. Pensando no que vem de lá. Vivendo aqui com o foco lá, na glória. De você mesmo você não consegue, eu de mim mesmo não consigo. Mas pela graça de Deus nós conseguimos. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, quero orar por você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Pai, somos gratos a Ti, porque mais uma vez a Tua misericórdia está sendo derramada sobre aquele que está com sono espiritual, sobre aquele que precisa ser despertado, sobre aquele que precisa colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos orienta. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com Teu Espírito sobre nós, para mais uma vez nos dar condições de viver como se nós estivéssemos a todo tempo andando de dia, sem se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Pai, nos dá condição, Senhor, de despertar desse sono, para que possamos compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor e compreender que o dia está próximo, Pai. O Senhor está próximo. O Senhor breve vem. O arrebatamento é uma realidade. Pai, abra os nossos olhos espirituais nessa noite. Abra, na verdade, Senhor, não só os olhos, mas todos os sentidos espirituais, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem nos falado nesse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua graça foi derramada para nos dar condição de viver conforme a Tua palavra. E é isso que nós queremos, Pai. É isso que nós ansiamos, Senhor. Andar aqui nessa terra, mas no nosso interior dizer: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que esse desejo arda em nós, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Que essa seja uma realidade vista por todos que nos cercam. E que nós possamos verdadeiramente nos revestir das armaduras da luz e prosseguir na caminhada, na carreira que o Senhor tem nos proposto. Pai, é o que nós te pedimos,
E desde já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.